Olá, meu aluno, olá, minha aluna, vamos a mais uma aula de logaritmos e ao longo dessa aula eu abordo com você uma aplicação muito importante das propriedades de logaritmos, que é o cálculo do logaritmo de um número composto, dados dois logaritmos essenciais para você, decimais, na base 10. É basicamente isso que eu falo, pode ficar tranquilo, apesar de ser um assunto importante, apesar de ser um assunto que pouca gente domina e pouca gente sabe, você vai aprender. Cara, você vai aprender na tranquilidade, na moral, porque você já tem todo o subsídio necessário para alcançar essa aprendizagem, certo? Colocarei na sua tela e vou falando, vou abordando com você. Tá aí, ó. Cálculo de logaritmos decimais de números compostos. Primeira coisa importante, o autor passa para você dois logaritmos decimais. Ele passa o logaritmo de 2 na base 10 e ele também passa o logaritmo de 3 na base 10. Já no enunciado ele te dá a informação. A partir desses dois logaritmos, calculamos o logaritmo decimal de alguns números compostos. Olha o exemplo, quer ver? Sabendo que logaritmo de 2 é igual a 0,3 e logaritmo de 3 é igual a 0,47, calcule logaritmo de 72. Então olha que interessante, ele vem para nós e ele fala assim, ó, logaritmo de 2 na base 10. Perceba que se ele não fala, nós não teríamos como saber qual é o expoente que eu vou colocar para o 10 para ele virar 2. Não sei. Aí o autor vem e fala, vale 0,3. Ou seja, se eu pegar o número 10 e eu colocar o expoente 0,3, a resposta fica 2. Ele acabou de contar isso para você. E, além disso, ele também passa para você o logaritmo de 3 na base 10, porque ele fala que é 0,47. Ele está falando para você o seguinte, se você pegar o número 10 e você colocar o expoente 0,47, a resposta fica o número 3. Muito bem. A partir dessas duas informações, o que é que ele vai perguntar para você? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Beleza. Na outra tela, tá limpinho aqui para nós e eu tenho mais espaço para resolver. É o mesmo, pode ver, calcule logaritmo de 72. Só queria ver se eu coloquei na outra tela, que era o que eu tinha imaginado. E aí, vamos lá. Você percebe que essas duas informações é humanamente impossível você fazer o cálculo de cabeça. Como é que eu ia saber que 10 elevado a 0,3 é 2, né? Ou decora, não tem como saber. Não decore, ele vai te passar esse valor, então não decore que não precisa. Como é que eu ia saber, por exemplo, que 10 elevado a 0,47 vai dar 3 de resposta? Também não tem como saber. Então ele vai te dar essa informação. Por isso que eu disse, ó, o autor te passa o logaritmo de 2 e de 3. E ele vai perguntar para você o logaritmo de algum número composto, que é um número composto que não é um número primo. E esse número composto, basicamente, quando você decompor ele, ele vai ter o 2 e vai ter o 3. Qual é a técnica que você usa para você chegar até a solução? O número composto que ele passou para você, nós vamos decompor em fatores primos. E sempre vai cair em tal fatoração que nós usaremos o 2 e o 3. Quando muito, o 5, que é um segredinho que eu contarei daqui a pouco para você, tá? Olha o primeiro exemplo, que é tranquilidade. Quer ver só? Esse carinha aqui, ó. Sabendo que o log de 2 é 0,3, já falamos sobre a base, ó. Quando não aparece a base, é porque a base vale 10. Sabendo que o log de 3 é 0,47, não decore esses valores, o autor obrigatoriamente vai te passar isso aqui. Calcule o logaritmo de 72. Primeiro passo, nós vamos decompor o queridíssimo 72. Portanto, o primeiro passo é decomposição. Fatoração, decomposição, fatoração. E aí colocamos 72, passa a barrinha aqui e a gente vai então fazer a dita decomposição. Como ele é par, eu coloco 2, fica 36. Ele é par, eu coloco 2, fica 18.
Ele é par, eu coloco o 2, fica 9. Ele é ímpar, coloco o 3, fica 3. Coloco o 3, fica 1. Como o 2 apareceu por 3 vezes, fica 2 ao cubo vezes. Como o 3 apareceu 2 vezes, 3 ao quadrado. Então agora, o que você fará é o seguinte: a pergunta que ele fez para você foi logaritmo de 72. Você vai trocar 72 pelo logaritmo de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Basicamente é isso que você faz. No lugar de 72, você coloca a decomposição. E depois que você fizer isso, você basicamente usa propriedades de potência para chegar até a resposta. Segundo passo, colocarei aqui, ó, segundo passo, propriedades. E você verá agora que nós temos algumas propriedades para utilizar na hora de resolver aqui. Propriedades. Veja só, eu tenho que calcular o logaritmo de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Não sei se você percebeu, tem uma multiplicação aqui. E aí eu vou separar esses dois logaritmos. Eu vou escrever aqui para você logaritmo de 2 elevado ao cubo mais logaritmo de 3 elevado ao quadrado. Porque quando nós temos uma multiplicação nos logaritmos, eu separo somando. Agora, você vai usar para mim aquela propriedade do expoente. Como assim? Esse expoente 3 vai cair aqui e esse expoente 2 vai cair aqui. Fica 3 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Então, olha que interessante, né? Ele perguntou para nós o logaritmo de 72. E a gente tem que responder agora assim, ó. O logaritmo de 72, que é isso aqui, na verdade, é 3 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3. O logaritmo de 72 vai ser igual 3 vezes. Substitui para mim o logaritmo de 2, ele passou o valor para você, isso aqui é 0,3, aí você continua, mais 2 vezes, substitui de novo, o logaritmo de 3, ele passou o valor, 0,47, e a gente vai agora então fazer o seguinte, isso vai ser igual 3 vezes 0,3, 0,9. 2 vezes 0,47, 0,94. 0,9 mais 0,94, 1,84. Ou seja, aquele logaritmo de 72 que ele perguntou para você, vale 1,84. Mas perceba que só foi possível chegar a essa resposta porque nós usamos o logaritmo de 2 que ele passou e nós usamos o logaritmo de 3 que ele passou. Se ele não tivesse passado o logaritmo de 2 e o logaritmo de 3, obviamente seria impossível de resolver. Por isso que eu disse, fique tranquilo, ele vai passar os logaritmos para você. Ele sempre passa, é um tipo de questão padrão, ele sempre passa o logaritmo de 2 e ele passa também o logaritmo de 3, tá certo? Não quero que você fique preocupado em relação a isso. Tem uma sacadinha que eu falo agora que você tem que saber fazer, porque ele só passa o de 2 e o de 3. E às vezes utilizamos o de 5. A gente faz decomposição e aparece o 5 lá, mas ele não passou, mas tem como saber. Olha a tela. Cálculo do logaritmo de 5. Lembra que ele vai passar o logaritmo de 2 e o de 3, né? O logaritmo de 5 sempre vai ser igual ao logaritmo de 10 menos o logaritmo de 2. Como que fica isso, professor? Dá uma olhadinha por quê. Quer ver só? O logaritmo de 5 eu posso trocar, ó. Logaritmo de 5 é a mesma coisa que o logaritmo de 10
dividido pelo número 2. Afinal, 5 é exatamente a mesma coisa que 10 dividido por 2. Tá, por que você fez isso? Para aparecer uma divisão. Porque quando aparece a divisão, eu posso separar em dois logaritmos. Fica logaritmo de 10 menos logaritmo de 2. Agora preste bem atenção na modificação que eu passo aqui. Quanto é o logaritmo de 10? O logaritmo de 10 vale 1, porque você aprendeu na aula inicial sobre logaritmos que quando eu tenho um logaritmo cujo logaritmando e a base são iguais, a resposta sempre é o número 1. Esse logaritmo de 10 eu não coloquei a base, porque a base é a base 10. Então os dois valores são iguais. Logo, 1 menos o logaritmo de 2. Sendo assim, quando ele passa para nós o logaritmo de 2, automaticamente eu posso calcular qual é o logaritmo de 5. Te dou um exemplo aqui. Suponha que ele começa a questão para você e ele fala para você o seguinte: olha, o logaritmo de 2 é 0,3. E aí você precisa o logaritmo de 5. Como que você faz isso? O logaritmo de 5 vai ser igual a 1 menos o logaritmo de 2. O logaritmo de 5 vai ser igual a 1 menos 0,3. Portanto, o logaritmo de 5 vai ser igual a 0,7. Normalmente, ele passa o logaritmo de 2 como sendo 0,3, é um valor aproximado. Alguns autores falam que é 0,301, a maioria fala que é 0,3. Então não dá para gravar 0,3, mas se ele passar outro valor, tem que usar o valor que ele passou. E aí, dá para você mais ou menos lembrar que o logaritmo de 5 é 0,7. Mas o mais seguro mesmo é saber a relação, que é essa relação que eu criei aqui para você. Ó. O logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Você já compreendeu da onde veio, né? É só você aplicar isso a partir de agora. Como que eu aplico isso, Johnny? Tá aqui um exemplo para você aprender a aplicar o que eu acabei de falar. Sabendo que logaritmo de 2 é 0,3 e o logaritmo de 3 é 0,47. Calcule log de 30. Então você sabe que o primeiro passo é decompor o 30. A gente vai lá fazer a decomposição. Logaritmo de 30. É par, divide por 2. Fica 15. Não dá por 2, vai por 3. Fica 5. Não dá por 3, vai por 5. Fica 1. Então, quando ele pergunta para você logaritmo de 30, na verdade é a mesma coisa que o logaritmo de 2 vezes 3 vezes 5. É a mesma coisa. Só que a vantagem é que agora apareceu a multiplicação. E você sabe muito bem que existe uma propriedade que fala que quando for uma multiplicação, você pode separar somando. Fica log de 2 mais log de 3 mais o log de 5. Pronto, log de 2 mais log de 3 mais log de 5. Cada multiplicação você separa somando. Aí você troca os valores. Log de 2 é 0,3. O log de 3 é 0,47. Tá, mas cadê o log de 5? Não tem problema. A gente separa aqui e faz a continha para você. Afinal, você aprendeu junto comigo que o logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. Você tem que gravar isso aqui para mim. O logaritmo de 5 é 1 menos o logaritmo de 2. O logaritmo de 5 vai ser igual a 1 menos... Qual foi o valor que ele passou? Olha aqui, 0,3. Portanto, menos 0,3. O logaritmo de 5 vai ser igual a 0,7. Aí você usa o valor 0,7. Somando tudo que ele passou para nós, 0,3 mais 0,47 mais 0,7, nós chegamos em 1,47. Ou seja,
O logaritmo de 30, que foi a pergunta inicial que ele fez, é igual a 1,47. Olha que maravilha que é, né? Quando você aprende o modelo da questão. Esse é um modelo de questão. Não estranharia cair algo muito semelhante para você. E o único segredinho é que você vai ter que, em alguns casos, calcular o logaritmo de 5 ali. Olha a próxima. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3, log de 3 é igual a 0,47, calcule logaritmo de 24. Você então coloca lá o 24, passa a barra aqui e a gente vai então dividir agora. Divide por 2 fica 12, divide por 2 fica 6, divide por 2 fica 3, divide por 3 fica 1. Então aquele logaritmo que ele perguntou de 24, você troca. Você coloca logaritmo, como o 2 apareceu 3 vezes, fica 2 ao cubo vezes o número 3. Pronto. Então você conseguiu decompor o número 24. Qual é a vantagem de fazer isso? Apareceu uma multiplicação. E sempre que aparece a multiplicação, nós criamos dois logaritmos. Um logaritmo vai para o 2 ao cubo, o outro logaritmo vai para o 3. Beleza, Johnny. E agora? Agora você usa aquela propriedade do expoente. Esse expoente vai cair aqui, ó. 3 vezes logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Quando chegar nessa hora que você conseguiu isolar ali o logaritmo de 2 e também o logaritmo de 3, é a hora em que você troca os valores. 3 vezes, substitua o logaritmo de 2, que fica 0,3, mais, aí você coloca mais, logaritmo de 3, que é 0,47. E você, então, agora irá fazer as continhas bem elementares, né? O logaritmo, aliás, antes, 3 vezes 0,3, 0,9, 0,47 você repete, 0,9 mais 0,47 dá 1,37. O que é esse valor, professor? É o logaritmo do 24 lá do começo. O logaritmo de 24 vai ser igual a 1,37. E a gente, nesse caso, não usou o logaritmo de 5, né? Foi bem tranquilo. Nós não precisamos, na realidade, utilizar o logaritmo de 5, mas, claro, em uma outra situação, pode ser que a gente precise. Joia? Mais um, dá uma olhadinha. Sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e o log de 3 é igual a 0,47, calcule logaritmo de 20. Cadê as bases? Prof, não tem, né, cara? Quando não tem a base vale 10. A gente nem coloca porque não precisa. Pega o 20 que ele passou para você, pega o 20, decompõe o 20 para nós. Isso aqui fica 20 dividido por 2 são 10. 10 dividido por 2 são 5, 5 dividido por 5 fica 1. Aquele logaritmo de 20 que ele pediu é exatamente a mesma coisa que logaritmo de 2 ao quadrado, porque é 2 vezes 2, vezes o número 5. Você vê que o segredo é, nós fazemos decomposição para aparecer a multiplicação, porque aí eu posso separar em vários logaritmos e eu consigo saber o resultado final. Então a ideia de fatorar é a ideia de aparecer ali a nossa queridíssima multiplicação. Essa multiplicação separa em dois logaritmos. Um logaritmo aqui e outro logaritmo aqui. O primeiro é o logaritmo de 2 ao quadrado e o segundo é o logaritmo de 5, beleza? Agora você continua, usa aquela propriedade do expoente, ó, o expoente cai aqui, fica 2 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo do número 5. E agora é o momento em que nós trocamos os logaritmos. Isso aqui fica 2 vezes logaritmo de 2 é 0,3 mais logaritmo de 5, que é 0,7. Johnny,
eu teria que fazer na hora, né? Sim, na hora você vai lá, faz a continha que eu falei para você e você chega então em 0,7. Isso aqui fica 2 vezes 0,3, 0,6 mais 0,7. Resposta correta, 1,3. Esse é o resultado correto. Para quê, professor? Para o logaritmo do 20. Se precisar de log de 20, ele vale 1,3. É importante repetir para você que normalmente os autores passam logaritmo de 2, 0,3. Logaritmo de 3, 0,47. Às vezes eles colocam próximo um outro valor próximo ali. O de 3, por exemplo, pode ser 0,48. O de 2 pode ser 0,301. Então tem que olhar o valor que ele passou e usar o valor que a questão passou para você, tá? Muito importante que você faça isso. Agora tem uma outra parte muito relevante, que é quando o número que ele pede não é um número composto, é um número com vírgula. Como que eu vou agir quando o número que ele pede é um número com vírgula? Dá uma olhadinha para mim. Cálculo do logaritmo, tem um logaritmo aqui, de um logaritmo decimal de números quebrados, número com vírgula, portanto, né? Primeira coisa, transforma o logaritmando em fração e depois resolve normal. Como que é esse modelo, Johnny? Sabendo que log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é igual a 0,47, ele te dá os valores, continua igual. Calcule o logaritmo de 0,18. E aí você vê que no lugar de um número composto, o autor da questão pede para você um número quebrado, né, cara? Um número que tem vírgula ali. Primeiro passo fundamental, transforma o número quebrado em fração. Aí eu te mostro a continuação, quer ver? Você vem aqui, pega lá o 0,18 que ele passou e você lembra que 0,18 é a mesma coisa que 18 dividido por 100. Por quê? Tira a vírgula, fica 18, né? Porque 0,18, se eu tirar a vírgula, 18. Aí, coloca em cima. Embaixo, são duas casinhas depois da vírgula, você coloca 100. Não simplifica, não simplifica. O que você faz é assim, o autor da questão pediu o logaritmo de 0,18. Só que eu vou calcular para ele o logaritmo de 18 dividido por 100, que óbvio, é a mesma coisa, né? Tá, mas qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que agora eu tenho uma divisão aqui. E se eu tenho uma divisão, eu tranquilamente coloco assim, ó, log de 18 menos o log de 100. Porque quando eu tenho uma divisão, eu separo em dois logaritmos subtraindo, né? O contrário da multiplicação, eu subtraio. E aí, claro, para continuar com isso aqui, eu tenho que saber o log de 18 e o log de 100. O log de 100 é moleza. O log de 18, a gente faz o mesmo processo de antes. Fatora o 18, ó, vai lá e fatora o 18. Divide por 2 fica 9, divide por 3 fica 3, divide por 3 fica 1. Portanto, eu vou colocar logaritmo de 2 vezes 3 elevado ao quadrado, que é justamente 18, menos, vou repetir aqui, ó, logaritmo de 100. Na base 10, cara, você não vai decompor o 100, né? Porque 100, 1000, 10 mil, 100 mil, na base 10 a gente faz de cabeça. Então eu só vou repetir agora para ficar até o final, no final eu troco, tá? Mas não vai decompor aquele 100 não, só faz com o 18. Agora você separa, quer ver? Tem uma multiplicação aqui, você coloca logaritmo de 2, como tem uma multiplicação, fica mais logaritmo de 3 ao quadrado, e eu vou repetir normal aqui, ó, logaritmo de 100. E a gente vai continuar agora. Logaritmo de 2, eu vou trocar tudo no final, mais, usa a regrinha do expoente para mim, fica 2 vezes o logaritmo de 3 menos o logaritmo de 100.
Agora é a hora que você troca todos os valores. Como que fica isso? Ó, dá uma olhada. Logaritmo de 2, ele passou para você, 0,3. 2 vezes logaritmo de 3, ele passou para você, 0,47. Menos. Mas ele não passou o logaritmo de 100, não precisa, né? Porque a base aqui é a base 10. Que expoente que eu dou para o 10 para ele virar 100? 2, né? 10 ao quadrado é 100, portanto, resposta número 2. Agora, é só a gente fazer continha. 0,3 mais 0,94, porque 0,3 eu repito, 2 vezes 0,47 é 0,94, menos o número 2. Separando um pouquinho aqui, isso continua assim, ó. 0,3 com 0,94, 1,24, portanto, 1,24 menos o número 2. Isso aqui termina menos 0,76. O que é isso, na verdade, Johnny? O que é esse valor aí? É o logaritmo de 0,18. Mas pode ser negativo? Pode. Quando for um número menor do que 1, a resposta final fica negativa. 0,18, óbvio, né? Menor do que 1. Por isso que ficou ali menos 0,76. Claro que dá mais trabalho, né? Óbvio que dá mais trabalho quando for um número quebrado que ele perguntar para você. Mas eu não tenho como fugir disso porque isso cai em prova. Não cai assim, cai num tipo de aplicação que eu, claro, vou trazer até você. Mas antes de chegar lá, eu tenho que te mostrar como resolve esse tipo de situação. Vou fazer mais um passo a passo, show de bola, e daí a gente vai mais um, mais dois, para a gente poder entender isso com bastante calma, tá? Dá uma olhadinha aí para mim. Sabendo que o log de 2 é igual a 0,3 e o log de 3 é igual a 0,47, calcule o logaritmo de 1,25, né? Então eu pedi para você logaritmo de 1,25. Transforma isso em fração para nós. Como que faz? Em cima coloca 125, é só tirar a vírgula, e embaixo coloca 100, porque são duas casinhas depois da vírgula. Então coloca 100. A pergunta que eu fiz foi essa aqui, ó. Logaritmo de 1,25. Mas você já vai trocar no início. Vai colocar logaritmo de 125 dividido por 100, que é a mesma coisa, só que aí qual que é a vantagem mesmo? Que quando eu tenho uma divisão, eu posso trocar. Eu posso dividir, aliás, eu posso separar em dois logaritmos. Vai ficar o logaritmo de 125 menos o logaritmo de 100. Agora, a gente vai ter que resolver o logaritmo de 125. Vamos decompor aqui o queridíssimo 125. 125 divide por 5. Quando divide por 5 dá 25. 25 divide por 5 dá 5. 5 divide por 5 dá 1. Então, na verdade, isso aqui é a mesma coisa que logaritmo de 5 elevado ao cubo, menos o logaritmo de 100. O logaritmo de 100 é moleza, vou deixar aqui por enquanto, no final troco para você. Isso vai ser igual, usa a propriedade lá do expoente caindo, isso aqui fica 3 vezes o logaritmo do número 5 menos o logaritmo do número que é o número 100. Agora a gente troca os valores. 3 que multiplica, o logaritmo de 5 ele não deu, mas ele deu o logaritmo de 2, então a gente consegue saber que é 0,7 menos logaritmo de 100, que vale 2. Lembra que a base é 10. Qual é o expoente que eu coloco ao 10 para ele virar o nosso queridíssimo 100? Esse expoente é o expoente 2. Aí a resposta fica 3 vezes 0,7, 2,1, menos o número 2, a resposta fica 0,1. Esse 0,1 é o que, professor? É o logaritmo de 1,25.
Para que nós tenhamos o logaritmo de 1,25, o expoente, a resposta tem que ser 0,1. Então fiz mais um quebrado aí para você entender que é trabalhoso mesmo. Cara, demora um pouquinho, tem que estar bem afiado com a técnica e também com as propriedades. Ultiminho dessa aula aqui, tá? Dá uma olhada. Sabendo que o log de 2 é igual a 0,3 e o log de 3 é igual a 0,47, eu quero que você calcule para mim qual é o logaritmo do número 1,08. E aí a gente começa lá. Ele passou para nós 1,08. 1,08 é a mesma coisa que 108 dividido pelo número 100. Só tirar a vírgula, coloca em cima, tirei a vírgula ali, ficou 108. E aí são duas casinhas após a vírgula, divide por 100. Aí você começa a responder o cara. Logaritmo, ele pediu para nós 1,08, mas eu vou responder ele através desse aqui, ó, que é 108 dividido por 100. Por que fazer isso, Johnny? Porque eu separo em dois, ó. Isso aqui fica logaritmo de 108 menos o logaritmo do número 100. Pronto, show de bola essa nossa montagem aqui. Claro que agora eu vou ter que decompor o 108. Ó. 108, você vem aqui e vamos decompor o cara tranquilamente. Como ele é par, divide por 2, vai ficar 54. Por 2 de novo, vai ficar 27. Agora, dividir por 3 vai ficar 9. Por 3 de novo fica 3 e por 3 de novo fica 1. Então você vai dizer o seguinte, que 108 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, porque apareceu duas vezes, vezes 3 elevado ao cubo, porque apareceu por 3 vezes, menos o logaritmo de 100. O logaritmo de 100, a gente sabe quanto é. No final eu troco para você. Isso aqui vai ser igual, aí agora esse carinha aqui, eu separo multiplicando. Aliás, separo multiplicando, é o contrário. Separo somando, que é a nossa propriedade. Então eu coloco lá logaritmo de 2 elevado ao quadrado mais logaritmo de 3 elevado ao cubo menos logaritmo de 100. E aí você tem que usar agora aquela regrinha do expoente, aquela que derruba o expoente, ó. Esse 2 vai cair aqui e esse 3 vai cair aqui. Isso fica 2 vezes o logaritmo do número 2 mais 3 vezes o logaritmo do número 3 menos o logaritmo do número que é o número 100. Troca os valores que nós conhecemos, por exemplo, 2 vezes 0,3, que é o valor do logaritmo de 2, mais 3 vezes 0,47, que é o logaritmo de 3, menos 2, que é o logaritmo de 100. Já falei disso com você agora há pouco. Só que fica assim, deixa eu ver. 2 vezes 0,3, 0,6. 3 vezes 0,47, 1,41, menos o número 2. Somando isso aqui e subtraindo, olha que legal. 0,6 com 1,41 dá 2,01. 2,01 menos 2 tem como resposta 0,01. Esse é o logaritmo de 1,08 que ele pediu no começo pra gente. Então, ao longo dessa aula, eu basicamente ensinei duas coisas para você. Duas coisinhas só. Ele passa o log de 2 e ele passa o log de 3. E ele pergunta para você o logaritmo de um outro número redondo que você decompõe e usando propriedades chega na resposta. A segunda coisa que eu ensinei, ele passa o log de 2 e ele passa o log de 3. E aí ele pergunta o logaritmo de um número quebrado. Você primeiro transforma em fração e depois, através de propriedades, chega até a resposta correta. Esses dois ensinamentos, as duas
coisas que eu ensinei para você agora, nós usaremos nas próximas aulas para resolver questões de concursos públicos que eu trarei para você. Treina bastante isso aqui, refaz as questões sozinho, até você ficar craque, até você ficar bom, e só depois que você conseguir fazer sozinho essas questões dessa aula, assista a próxima, eu estarei lá esperando você. Até mais, valeu!